E eu vou conversar então com o Rui das Neves, investidor, incorporador imobiliário, que está sempre com a gente aqui participando do nosso chat. Olá, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde para você, Rui. Boa tarde, meninas. Agradeço o convite. E deixa eu avisar para vocês logo de cara. Desde manhã nós estamos com uma pequena instabilidade de luz aqui na região. E caso caia a ligação, eu entro imediatamente no 4G pelo telefone. Por isso que eu vim para uma área aqui mais externa da casa para qualquer coisa. Tranquilo, pode deixar. Bom, Rui, eu queria começar, né, falando, a gente sabe que está tendo uma repercussão negativa aí na indústria dos FIIs, né, nas redes sociais e grupos aí, né, nesse setor, talvez pela falta de entendimento do caso pelos investidores e como investidor em FIIs e ser do ramo, né, de imóveis. Você poderia explicar, então, o que está acontecendo? Sim, claro. Eu vou tentar falar de uma maneira didática simples para as pessoas entenderem, porque o juridiquês atrapalha muito nessas horas. E de 2019 para cá, entrou uma imensidão de investidores que não têm o menor conhecimento do que é o ativo. Apenas sabe assim, a essência, é uma coisa sobre imóveis que geram um aluguel e é isento, e até a página 1. A página 2 eles não entendem. Então, veja bem, todo mundo sabe que o rendimento dos fundos imobiliários ele é isento de imposto de renda. Tá? Então, parte desse princípio, ninguém tem dúvida. Agora, o que aconteceu no MXRF que acabou repercutindo errado na mídia e, na minha concepção, acaba arranhando a imagem desse ativo, que é um ativo tão bom, tá? Saber entender sobre ele. Vamos tentar usar uma lógica, gente, vocês vão entender aí no chat. Vamos imaginar que um fundo imobiliário nasceu agora e ele tem um imóvel que foi adquirido para dentro do fundo de R$300 mil. Tá? Esse imóvel está gerando um aluguel fictício, vamos dizer assim, de R$1.000 por mês. Todo mês, quando é pago esse rendimento, lógico, é descontada as taxas de gestão e tudo mais, tal, é pago ao cotista. Tá tudo bem, tá tudo certo, a vida que segue. Aí, quando chega no final do exercício, tá, o fundo é obrigado a fazer uma reavaliação. Aí nós sabemos que essa reavaliação ela tem muitos valores subjetivos, tá? E eles estão incluídos na lei da avaliações de bens, da norma técnica 14653. Tá? Então, em cima dessa subjeção, o que acontece? Vamos imaginar que esse imóvel, o avaliador entendeu que esse imóvel está valendo R$270 mil. Bom, há um prejuízo não realizável. Tá? Mas o que esse prejuízo não realizável patrimonial tem a ver com os aluguéis? Nada. A renda, o lucro caixa, que hoje estão reclamando que não existe em tese na parte fiscal, está sendo afetada, mas não pode ser afetada. Tá? O que está se passando a imagem, a dúvida aos investidores, que nesse caso hipotético, se o imóvel caiu para 270 mil, esse rendimento mensal de R$1.000, que foi tudo fictício, ele começa a ter que fazer um complemento contábil até os 300 mil para não ter prejuízo. Mas veja bem, não houve venda do imóvel, não houve realização. Então, não faz sentido esse terror psicológico que estão fazendo no mercado, certo? Vamos usar agora o segundo exemplo contrário. Esse imóvel entrou no fundo, tem de 300 mil. Quando foi feito um laudo patrimonial, o avaliador, com a mesma maneira subjetiva, ele entendeu que o imóvel está valendo 320 mil. Ah, legal, upa, teve lucro. Mas peraí, se esse imóvel continua gerando os R$1.000 que está no contrato de aluguel, o que esse lucro contábil tem a ver com lucro caixa? Nada.
Tá? Ele apenas fica lá, né, na parte contábil como uma demonstração no RE de valor patrimonial. Então, as pessoas estão começando a ficar com medo que perca essa essência, porque realmente não faz menor sentido. A CVM ela não pode ser culpada de uma situação que está sendo mal interpretada. Entendeu? Vou usar também um exemplo para as pessoas entenderem do chat, sobre os fundos que têm títulos de recebíveis, os CRIs, que é conhecido como os fundos de papel. Nós vamos fazer uma relação parecida, quem tem entendimento de tesouro direto, a marcação a mercado. O fundo compra um título de recebível, que, na verdade, é um produto de renda fixa que tem um lastro imobiliário, por isso que está dentro do escopo dos fundos imobiliários. E esse CRI, ele recebe os valores mensais, que é o retorno dos juros, né, que foi combinado. Quando os juros do mercado sobem, quando há essa marcação a mercado negativa, o título vale menos, mas quem conhece a marcação a mercado em título público, sabe que eu estou comparando, sabe que no fundo não houve perda. Tá? Houve perda patrimonial no momento, se você for executar um negócio. Mas se você não executar o negócio, esse título ele vai continuar pagando até o final. E temos o terceiro exemplo, que é os FOFs, que são os fundos de fundos, onde eles compram cotas no mercado de outros fundos. Logicamente, se o gestor compra uma cota de um fundo e esse fundo desvaloriza no mercado secundário, em tese também está tendo um prejuízo contábil, mas esse prejuízo só vai existir, ou lucro, se ele realizar. Então, no meio desse período que ele está dentro da sua carteira, todos os rendimentos auferidos dos CRIs que estão dentro dos fundos, ou dos aluguéis que estão dentro desses fundos, dentro desse FOF, eles vão ser pagos normalmente. Então, gente, não pode ter esse terror que acabou os fundos imobiliários e mais uma paulada, que a CVM prejudicou o MXRF e que pode ser estendido. Não é bem assim que funciona a coisa. Ficou claro, meninos? Ficou, com certeza. Ó, o pessoal aqui no chat está mandando pergunta, a gente vai repassar aqui para você daqui a pouquinho, mas Rui, né? Então, na sua opinião, a legislação do FIIs não está clara entre os rendimentos e valores patrimoniais? Na verdade, esse é o problema que está acontecendo. Os fundos imobiliários, no fundo, eles são muito recentes, tá? Então, o que acontece? A legislação, ela vem misturada com os REITs, tá? Onde foi feita a ideia do rendimento mensal, esse lucro caixa, tá? Que veio em cima dos balanços do REIT, que é FFO. Mas eles, na verdade, eles não são REITs, eles não têm configuração jurídica, tá? A legislação é totalmente diferente. Então, o que acontece? Só esse caso que aconteceu e tirou essa dúvida mostra a fragilidade da legislação. Tá? Há uma fragilidade. Só que existe uma coisa oculta, tá? No MXRF, que ontem o Christian Tetzner, quando veio aqui, ele até comentou na última fala dele. O que está acontecendo no MXRF, tá? Há muitos CRIs que estavam dentro desse fundo, que veio numa consolidação de um outro fundo, quando se juntou, né, que chamava-se XP-Gaia. Existem muitos CRIs que deram default. Quem não conhece essa palavra default no mercado é calote, né, na nossa linguagem de rua. Deram calote. Então, esse calote ele teve que ser colocado no balanço do MXRF. Junto com esses casos que nós estamos falando. Só que, meninas, essa fragilidade, ela está acontecendo e ela pode ser resolvida desde que nós, os cotistas, tá, que realmente nós temos que botar na cabeça que nós é que somos os donos dos fundos, a gente começar a ser mais ativo. Tá? A gente começar a ir para cima da CVM e solicitar que a CVM comece a fazer
o dever de casa, que qual seria? Fazer, como é que chama? Audiências públicas, para conseguir colocar mais transparência, tá, na legislação, chamar auditores fiscais, advogados tributaristas, incorporadores, contadores com experiência imobiliária, entendeu? E começar a colocar mais clareza para não ter essa dúvida, porque essa fragilidade que houve da lucro caixa com lucro competência, onde foi que a CVM colocou o dedo na ferida do MXRF, tá? Ela é ruim para a indústria. Tá? Só que, veja bem, existe uma lei na contabilidade, que é a Lei 11.638, tá? Que exatamente é sobre ajuste de avaliação patrimonial. Então, veja bem, existem muitos fundos que fazem contabilidades, tá? Que eu vou dizer assim, adequadas a essa situação que eu falei. Exemplo, ele coloca lá, nesse caso hipotético que nós usamos, que era R$300 mil, o laudo novo entrou por 270. Então, ele colocou lá, laudo patrimonial, valor patrimonial do fundo, 270. Mas ele vai lá numa subconta ou numa linha abaixo, ele faz o ajuste por avaliação a valor justo. Então, quer dizer, na parte contábil, o valor entra para um lado, entra pela DRE, mas não entra pelo lucro, e ele faz o ajuste embaixo. Então, ele zera, tá, para valor patrimonial e fica diferente do lucro. Então, a gente consegue, dessa maneira, ver realmente o que é lucro contábil ou prejuízo contábil e lucro caixa ou prejuízo caixa. Eu acho que eu estou tentando ser o mais didático possível para as pessoas que não entendem sobre isso. Sim, tá ótimo, tá muito explicativo, inclusive tem muitas perguntas aqui, a gente está tentando selecionar. O Clériton Cunha, a gente vai começar aqui com me senti adequado a responder, me senti adequado a responder, porque eu sou investidor, eu sou incorporador, mas eu não tenho certificação, não quis dar certificação na CVM, certo? O que eu puder responder, eu vou responder. Não, tá bom? Claro. Vamos aqui com uma pergunta da Amplitude Invest. Bom dia, Rui. E por isso, quando acontece a valorização do imóvel, o rendimento cai? Não. Ainda não acontece isso. Tanto que, depois dessa polêmica, tá, as pessoas estavam aguardando os rendimentos dos fundos, que a sua maioria acontece na virada do dia 31 para o dia 1, que são pagos no dia 14, 15. A sua maioria dos fundos, tem várias datas. E os fundos vieram normalmente, os pagamentos. Tá? Gente, não confundam valor patrimonial com rendimento. O caso do MXRF é um caso exclusivo, foi muito claro como é que diz? Na resposta do colegiado da CVM, e pode ser estendida a outros fundos, mas que tiverem esses problemas específicos. Não é apenas por causa de marcação a mercado, porque ficou dúbio. Ficou dúbio, mas os fundos continuaram igual pagando, e vão continuar pagando. Que não faz sentido, gente. Não perde a essência, acabou os fundos imobiliários se acontecer isso. Quer dizer, se o imóvel valer menos, você não pode pagar aluguel para cobrir. Entendeu? Não faz sentido, não faz. Ou ao contrário, com o lucro também, não faz. Lucro ou prejuízo, caixa, só quando se realiza. Perfeito, Rui. E como é que o investidor, na sua opinião, né, o que ele deveria fazer, o que deveria ser feito pela autarquia e a indústria dos fundos imobiliários para que essa situação seja amenizada? Bom, primeiro pressionasse, tá? Fizesse o seu dever de casa, pressionasse os gestores para a transparência. Esse caso, por exemplo, do MXRF, tá? Ele já está rolando desde o mês 7 e ficou tudo abafado. O que aconteceu? Na semana passada, o convidado de ontem, Christian Tetzmann, denunciou na rede social dele
E no mesmo dia começou a ter toda essa confusão no mercado, e o próprio gestor e o administrador só soltaram o fato relevante após essa denúncia do Christian Tetzlaff. Então, quer dizer, cadê a transparência? Entendeu? Por que desde o mês 7, tá, ele já não colocou isso à consciência do mercado? Entendeu? Já que não foi uma consulta simples, o que está acontecendo no balanço? Não, são problemas que estão vindo desde 2014. Entendeu? O negócio é muito sério. Entendeu? Então, só que são dois maiores players do mercado, né? Tanto o administrador como o gestor. Entendeu? Agora, o que se imagina das gestoras e administradores menores? Entendeu? Isso é o terror que está acontecendo. A gente tem que pressionar também a CVM, porque tem outros casos, por exemplo, de insegurança jurídica e administrativa. Meninas, pela CVM, um fundo imobiliário ele não pode se alavancar. Quer dizer, ele não pode chegar lá e comprar um imóvel, tá, financiado e colocar lá no gravame do imóvel, financiado para o fundo tal. Ele não pode. Mas aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, para cá, os gestores analisaram uma brecha e começaram a fazer as alavancagens de indiretas. Quer dizer, você compra um SPE, que é uma empresa específica de uma função, né, de imobiliária, e esse SPE está devendo. Ele pega um recebível dentro do fundo e ele pega e vende o recebível. Tá? Então, ele acaba se alavancando indiretamente. Esse é outro tipo de insegurança, tá? Que nós, os investidores, tínhamos que pressionar a CVM para fazer mais as claras. Quer dizer, tudo tem que ficar mais claro para o mercado todo ano não ter que tomar pancada. É pancada de dividendo, é pancada de rombo, é pancada de cribêntulos, que às vezes descobre-se que tem CRIs falsos no mercado. É difícil, está difícil para o investidor. E a imagem está ficando arranhada. E a gente que tem fundo imobiliário na carteira, e, por exemplo, eu aqui, mesmo na minha família, eu tenho as duas pontas nesse fundo, por exemplo. Eu tenho minhas 2 netas, que estão no começo da acumulação de patrimônio, e tenho meu pai, que também é cotista do fundo. Quer dizer, uma pessoa de idade avançada que já não teria que estar se aborrecendo mais com esses problemas, tinha que estar tranquilo com o seu investimento, e de vez em quando toma um choque desses. Isso não é legal para a indústria. Tá? A transparência é que tem que ser cobrada dos investidores. Tá certo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Um assunto, né, bem polêmico que tem dado o que falar aí nos últimos dias. O pessoal do nosso chat gostou bastante aí das suas explicações. Obrigada a Rui das Neves, que é investidor, né, especialista também em fundo imobiliário. Obrigada, Rui das Neves. Obrigada pela participação sempre aqui com a gente no chat. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado uma maneira didática bem simples para as pessoas, para acalmar o pessoal. Isso que foi minha intenção, acalmar o pessoal. E os especialistas que venham continuando aqui explicando, mas que sejam sinceros, e vamos batalhar pela como é que eu posso dizer, pela melhora dessa indústria. Muito obrigado, Obrigada, Rana, Rui. muito obrigado, Isabela. Obrigada, uma boa tarde para por você. trazer todos os lados na conversa. Maravilha. Exatamente, Obrigada, esse é o Rui. objetivo, né? Sempre trazer todos os lados para o investidor decidir o que ele acha melhor.